Vamos então receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite? O Senhor ministrou meu coração da gente entrar nesse assunto de emoções, né? A gente já vai começar nessa noite a falar um pouco a respeito desse tema, para que o Senhor possa ministrar na sua vida. Eu sei que Ele vai falar com você nessa noite. Quantas pessoas você tem se deparado que tem demonstrado sintomas de ansiedade, de preocupação, de insônia, de sensações de taquicardia, de sentimentos, né, que estão sendo aflorados. Nós estamos vivendo dias em que as emoções estão sendo afloradas. Eu queria, nessa noite, te trazer uma palavra que te encoraje. Você recuperar as suas forças emocionais. Amém? Então, o tema de hoje é: recupere as suas forças emocionais. Por que que isso é importante? Pastora, nós estamos na igreja, né? Nós falamos das coisas espirituais, nós falamos da fé, nós falamos de chamado, nós falamos sobre batalha espiritual. Mas eu queria que você entendesse nessa noite que você não é só um ser unicamente espiritual. Você é um ser trino, você tem espírito, você tem alma e você tem corpo. Assim nós acreditamos, amém? Então a alma é sede de onde estão concentradas as suas emoções, seus pensamentos. Você já parou para pensar quantas emoções você tem ao longo de um dia? Isso quando está tudo assim, tranquilo? Tudo na paz de Deus, assim, o mar sereno e tranquilo. Quantas emoções você tem? Você pode enumerar com com as suas mãos, vários tipos. Agora você imagina, nos dias que nós estamos vivendo, em que pela manhã parece estar tudo bem, à tarde você recebe uma notícia, à noite você tem que resolver um problema, você tem que enfrentar, você tem que socorrer alguém, você tem que, se preparar para alguma coisa, um desafio. Então, nos dias que vivemos, parece que as nossas emoções estão de altos e baixos. Amém? Você tem sentido sim, mas nós sentimos. Pastor também sente. Tá, querido? Pastor não é espiritual, 100% todo dia, toda hora. Nós lidamos também com as nossas emoções, né? Enfrentamos as nossas dificuldades também. Então, você não é um ser extraterrestre, você não é uma pessoa anormal. Você é normal, você precisa aprender a lidar com isso. E eu quero dizer para você nessa noite que a igreja, ela é capacitada. O corpo de Cristo tem poder e capacidade para cuidar também dessa área. Amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. No livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos nos guiar através da vida de um personagem tão importante, tão espiritual, tão ungido de Deus, tão cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, mas que também enfrentou dilemas emocionais. Por que isso? Porque a gente precisa perceber o que é espiritual, o que é emocional, o que é físico na nossa vida. Amém? E vencer essas dificuldades. Então, 2 Reis 19, você vai ver que ao longo desses capítulos, está falando sobre a vida de Elias, o profeta Elias, conhecido como profeta de fogo, que orou e fez descer fogo do céu. O profeta que orou e Deus trouxe seca sobre toda uma nação. O profeta que orou e pedindo chuva e Deus mandou chuva sobre a terra. Então, uma pessoa, um escolhido de Deus, cheio de autoridade, cheio de poder de Deus, cheio da unção do Senhor. Porém, alguém que também enfrentou as suas crises. Vamos acompanhar com a gente?
Antes da gente entrar no capítulo 19, que é o principal que nós vamos falar hoje, a gente tem que entender qual que é o contexto disso aí. Onde que começou os problemas de Elias? Se você for estudar o capítulo 18, eu quero ler com você somente o versículo 17, para a gente introduzir. Está falando do encontro de Elias com Acabe, um dos reis mais complicados da história de Israel, que foi Acabe. E aí eu quero que você veja como que Elias era conhecido no reino de Israel, como que ele era chamado pelo rei de Acabe, o rei Acabe. Versículo 17 diz assim: vendo, disse-lhe, e Acabe dizendo a Elias: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Olha que expressão forte. Elias estava sendo reconhecido. Foi, gente? Eu falei primeiro? Falei segundo? Perdão, desculpa. Primeiro livro de Reis, eu anotei errado e pensei agora. Primeiro livro de Reis, capítulo 18 que eu estou, amém? No versículo 17. Perdão, gente, foi falha minha mesmo. Então, Acabe se encontra aqui com Elias e ele diz: é você, Elias, o perturbador de Israel? Você imagina um profeta ser conhecido como perturbador de uma nação? Era forte ou era fraco esse cara? Era forte, querido. Era um cara que amedrontava. Onde ele passava, as pessoas estremeciam. Porque era um profeta de Deus de verdade. Porque confrontava o pecado. Porque falava a verdade. Não tinha medo da reprovação das pessoas. Não tinha medo do que podia acontecer com ele, quando ele falasse as coisas de Deus. Então, Acabe chama ele de perturbador de Israel. Alguém que incomodava. E aí, Elias responde a Acabe: eu não sou perturbador de Israel. Eu não sou perturbador da nação. Eu sou perturbador teu e da sua casa. Eu estou aqui, Acabe, contra você e a sua família, porque vocês pecaram. Vocês deixaram os mandamentos do Senhor e passaram a viver da idolatria a Baal. Levantaram os seus altares a Baal. Gente, Elias tinha convicção da missão que ele tinha. Ele tinha certeza qual motivo ele estava ali, para ser o representante de Deus na terra, para manifestar o poder de Deus na terra. E aí você vai ver a vida espiritual de Elias, os feitos de Elias. Daqui para frente, ele chama Acabe a responsabilidade. Ele fala: olha, chama os profetas, que eu vou subir ao monte, chamo todos os seus profetas de Baal, e nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Nós vamos descobrir agora quem de verdade é o Senhor de todas as coisas. E você conhece a passagem. Elias sobe ali, prepara um altar para o Senhor. Os profetas de Baal preparam um altar ao Deus Baal. E você sabe o que acontece. Depois de um dia inteiro deles clamarem e pedirem, nada aconteceu. Bastou Elias abrir a sua boca e clamar ao Senhor, e o fogo desceu do céu e consumiu o altar. Você vai ver isso no capítulo 18. Consumiu o altar. Aí você vê Elias mais corajoso ainda. No final do capítulo 18, versículo 40, olha o que está escrito. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Gente, é forte isso. Olha só, Elias enfrentou Acabe, o rei de Israel. Elias enfrentou o povo, porque ele teve que repreender o povo pelos seus pecados. Elias teve que matar 400 profetas de idolatria, que serviam ao Deus Baal, um Deus falso.
Você tem noção do que esse homem passou? E aí ele cumpre toda essa missão. Ele ora de novo e pede a Deus para restaurar a chuva sobre a nação. A nação estava debaixo de uma maldição, de um castigo por causa da desobediência. E Elias ora, e Deus responde Elias. O Deus de Elias conhecia Elias e faz chover novamente sobre a terra. Então eu queria que você fosse acompanhando, querido, que nada acontece na vida de uma pessoa por acaso. Não é da noite para o dia que os problemas, que as crises, que os transtornos, os conflitos surgem na vida de alguém. Todo mundo tem uma história. Todo mundo vive uma sequência de fatos que vai culminar em alguma coisa. Elias estava debaixo de uma grande pressão, vivendo uma tensão terrível, um desgaste físico mesmo, muito grande, fora o espiritual. Às vezes a gente acha, querido, presta atenção, que enquanto a gente está servindo a Deus, a gente tem a unção de Deus na nossa vida, que a gente não precisa se cuidar, que a gente não precisa olhar para esse lado do nosso ser, que são as emoções. A gente acha que está tudo englobado, está tudo junto. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso, que a unção que Deus te dá para você fazer a obra dele, é uma unção externa, é uma unção que sai de você para abençoar para fora. Essa unção que Deus te usa, ela não te alimenta, é ao contrário, ela te desgasta. Vocês lembram, a gente comentou aqui certa vez, Daniel quando estava lá numa guerra espiritual, jejuando, e ele teve uma experiência com Deus, ele ficou tão fraco, sentiu tão fraco, que ele não conseguia levantar. Então entenda que nós estamos servindo a um Deus vivo. O Espírito Santo, ele está em você, ele te dá força, ele te capacita. Mas você é um vaso de barro. Não pensa que você é um ser que já é 100%, espiritual. Entenda o que eu quero dizer. Paulo diz que nós somos como vasos de barro que contém um tesouro precioso, que é a glória de Deus em nós. Você tem a glória, mas não esqueça, você é um vaso de barro. Vai chegar o dia, queridos, que isso vai acabar. Jesus prometeu que o nosso corpo vai ser glorificado, que os problemas, as emoções vão acabar, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos trabalhando com as nossas emoções e com o nosso físico também. O capítulo 19 de 1 Reis vai contar o que aconteceu com Elias. E eu quero ler com você no versículo 1 até o versículo 4 mais ou menos, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Presta atenção. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a essa hora, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, foi-se e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. E aí eu pergunto para você, esse Elias que nós estamos acabando de ler aqui a história, é o mesmo Elias do capítulo 18? Será que é a mesma pessoa mesmo? Ou o pessoal se enganou aqui?
É o mesmo Elias, querido. O mesmo Elias ungido pelo Senhor, cheio do poder de Deus. Era o mesmo Elias que pediu para si a morte e disse: basta, não sou melhor do que meus pais. E aí eu pergunto para você, será que Jezabel era tão poderosa assim, que foi capaz de amedrontar o profeta? O profeta que enfrentou 400 profetas de Baal, que enfrentou o rei Acabe, que enfrentou o povo, por causa de uma rainha. Vamos combinar que ela era daquelas terríveis mesmo, né? Das mais terríveis que teve. Porém, a gente se questiona, por que Elias temeu tanto Jezabel? Presta atenção, querido, sabe o que eu entendo? Que acontece na vida das pessoas, assim como aconteceu na vida de Elias. Sabe quando o seu copo d'água já está cheio? E basta uma gotinha para o caldo transbordar todo? Para o seu copo transbordar? Para você dizer, não aguento mais, para mim chega, para mim acabou? Às vezes a última gota nem é tão significativa. Não é algo tão arrasador assim na vida da gente. Mas o problema é que a gente vai acumulando. A gente vai armazenando dentro de nós uma série de sentimentos, de pesos, de angústias, de medos, que uma hora parece que tudo estoura. Você já imaginou uma represa? Essas represas mesmo que a gente vê no Brasil, elas contêm um volume tremendo de água, né? Nem faço ideia para calcular isso. Mas aquela represa, ela não se tornou cheia da noite para o dia, né? Aquilo vai sendo acumulado ali, vai sendo preparado ali, aquela água vai sendo contida naquele lugar. Mas basta uma rachadura, basta uma fresta ou alguma coisa que desestabilize aquela represa, para quê? Aquilo estourar com uma pressão, com uma força, com uma violência que ninguém consegue conter. A Bíblia fala sobre isso, querido. Que até as brigas, as confusões podem se tornar assim, como uma grande represa, estoura. Deixa eu te dar outro exemplo. Você tem o seu guarda-roupa lá no seu quarto, não tem? Aí, você não gosta muito de lavar roupa, você não gosta muito de arrumar o seu armário, não é verdade? Quem se identifica? Levanta a mão, não. Aí, chega um dia, você olha assim, daquela bagunça no seu quarto, cheio de roupa largada, você fala assim, eu vou juntar esse trem e vou jogar lá dentro. Aí você pega, joga lá dentro do armário, fecha a porta, o quarto fica arrumadinho, ninguém está vendo a bagunça dentro do armário, né? No outro dia você faz a mesma coisa. E no outro dia você vai jogando mais trouxa de roupa para dentro do seu guarda-roupa. Eu lamento te falar, mas vai chegar um dia que você vai abrir a porta do seu guarda-roupa, você vai ter uma surpresa. Sim ou não? Aquele negócio vai cair todo em cima de você. Aí eu vou dizer para você, o seu trabalho vai ser bem mais difícil. Você vai gastar um tempo para você resolver a sua bagunça. A sua alma também funciona dessa forma. A sua mente, a sua memória, as suas emoções têm uma capacidade de armazenar sentimentos. Se você não cuida, se você não se purifica, se você não administra bem as suas emoções, e a gente, queridos, a gente não é ensinado a fazer isso. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo com os métodos que tem novos agora, mas tempos atrás não tinha isso. Nem na educação dos nossos pais se ensinava sobre lidar com emoções. Antigamente era assim, menino, engole o choro. Está chorando por quê? Cala a boca, né? Vamos parar com esse negócio, é frescura. Hoje ainda se tem um entendimento melhor, mas eu quero dizer para você, você precisa cuidar das suas emoções, para que não chegue um ponto que elas se tornem como uma água represada,
que depois que estoura você não consegue controlar mais. O Senhor quer te dar uma graça, o Senhor quer te dar um escape, uma forma de você conhecer, de você entender como funciona o seu ser, para você não viver o tempo todo da sua vida sob pressão, sob angústia. Você pode todos os dias trazer alívio, trazer paz, trazer renovo sobre as suas emoções. Presta atenção nos sinais que você dá. Presta atenção como você tem tratado as pessoas à sua volta, porque mostra como nós estamos. Presta atenção como você tem acordado todos os dias. Pessoas já se sentem sobrecarregadas, pesadas, com fardos. Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso acreditar que isso é verdade. Você está entendendo? E que eu posso viver isso todo dia. Pastora, mas eu estou cheia de problema. Mesmo com todos os seus problemas, você pode viver em paz. Jesus falou que a paz que Ele dá não é igual à paz que o mundo dá. No mundo vai ter aflição, mas a paz que Ele dá supera todas as coisas. Você pode ter paz na tempestade, você pode ter paz no meio das angústias, dos problemas da vida. Sim, eu creio nisso. Então Elias, querido, passou por um momento de estresse intenso, agudo na sua vida. E o mesmo profeta que conhecia Deus pôde dizer: eu desisto, basta, não dá para mim, eu não estou aguentando lidar com tudo isso que está acontecendo. É muita notícia difícil, é muita luta, a gente luta e parece no outro dia ter outra luta. É assim que Elias estava. Eu fiz uma obra aqui, Deus me abençoou, agora vem essa mulher para me ameaçar. Ah, chega, não aguento mais. Queria que você identificasse isso na sua vida. O que você pode estar vivendo? Um desgaste emocional por conta de tantas situações que você tem vivido, um acúmulo de ansiedade, cobranças demais ao seu redor, isso tem te sufocado, você tem se sentido pressionado, você tem se sentido ameaçado como Elias estava se sentindo. Elias fala, querido, que ele se sente sozinho. Um dos argumentos que ele usa diante de Deus é assim: eu fiquei só. É assim que ele fala: Senhor, de todos os teus profetas, todos os profetas que o Senhor levantou, só sobrou eu estou sozinho. Quantas vezes você se sente assim? Você está cercado de irmãos, você está cercado de pessoas que amam você, mas se sente sozinho. Eu vou te dizer o que é isso. A sua visão está distorcida por causa das suas emoções que estão doentes. A alma doente, ela não enxerga, a pessoa não enxerga corretamente. Ela se acha vítima, ela se acha desprezada, ela se acha isolada, mas nem sempre é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não sabe de tudo. Deus falou para Elias assim: Elias, eu preservei, Elias, 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. O que você está falando? Dona Elias, você não sabe de nada. Ah, querido, deixa eu dizer para você, com todo amor, você não sabe de nada. Você não sabe o que Deus tem feito em seu favor. Você não sabe como Deus tem trabalhado pela sua vida. Às vezes a sua emoção não deixa enxergar isso. Está te cegando. Hoje é dia de tirar essas escamas, estão tampando a sua visão. Estão distorcendo a realidade. Olha para dentro da sua casa. Tem pessoas que te amam lá. Tem pessoas que se importam com você, sim. Tem pessoas que estão vendo a sua dificuldade.
Acredita no que eu estou te falando. É melhor você questionar você mesmo e perguntar: Senhor, será que isso que eu estou sentindo é verdade? Será que todo mundo me abandonou mesmo? Ou eu que estou pensando assim? A gente precisa confrontar nossas próprias emoções. Então eu queria que você acompanhasse isso aqui comigo. Uma pressão emocional faz as pessoas fugirem. A Bíblia fala que Elias fugiu para onde? Para o deserto. A Bíblia não diz que Deus mandou Elias ir para o deserto, sim ou não? Deus mandou através do Espírito Santo Jesus ir ao deserto, amém? Para ser tentado pelo diabo, para ser provado. Mas o Senhor estava com ele todos os dias. Mas Deus não mandou Elias ir para o deserto, mas ele foi para o deserto, porque a alma angustiada, ela busca deserto, ela não quer companhia, ela não quer se sentir incomodada, ela se isola. E aí Deus é tão misericordioso, querido. Deus é tão amoroso que Deus vai buscar seus filhos até no deserto. Deus ama tanto você como amou Elias, que Deus enviou um anjo para socorrer Elias no meio do deserto. A Bíblia fala que ele ficou debaixo do zimbro e ali ele dormiu. E um anjo chegou para perto dele. Versículo 6, versículo 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, aleluia, e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Querido, presta atenção aqui. O Senhor vai usar pessoas para trazer pão e água para te alimentar e te fortalecer. Tem duas coisas que a gente precisa para recuperar nossa alma, recuperar nossas emoções. Precisa de descanso. Amém? Deixa eu te falar isso, querido, de todo o coração. A tua alma precisa de descanso. Tem gente que não se permite descansar. Tem gente que se sente tão angustiado, tão aflito em resolver os problemas, em trabalhar, em lidar com as situações, que acha que vai resolver tudo na ação, que não se permite descansar, que se sente culpado por descansar. Eu tenho aprendido isso na minha vida, querido. Eu não quero ser escrava das minhas emoções que dizem: não, faz mais, faz mais, faz mais, faz mais. Eu tenho que me permitir o descanso. Porque o descanso é algo de Deus. Não estou falando de preguiça não, tá? Preguiça é outra coisa. Gente que não quer fazer nada na vida aí é outra coisa, é outro pecado, né? Estou falando de descanso de verdade. O Senhor instituiu o sábado para que o homem entendesse que precisava descansar. O descanso significa que você confia em Deus. Deus não deu descanso para você ficar mole, acomodado, para você não fazer nada na vida. Ele te deu descanso para você entender que Ele que trabalha por você, Ele que faz tudo acima de você. Você faz a sua parte, mas a resposta final, a conclusão, o crescimento, o resultado pertence ao Senhor na sua vida. Se você não descansa, eu vou dizer para você, você não está dando glória para Deus. Você está tomando glória para você mesmo. E você ainda enche o peito para dizer: gente, não sei quanto tempo que eu não descanso. Não é? Enche assim de orgulho dizer, né?
Estou trabalhando, mas tem 10 anos que não tiro férias. Ó, sou forte, né? Sou poderoso. Talvez você está puxando a glória dos seus resultados, das suas conquistas, dos seus feitos, para você mesmo. É diferente você dizer, eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu me esforço, mas quando eu descanso, Deus trabalha por mim. Ele trabalha enquanto eu durmo. Enquanto eu me deito, Ele está resolvendo os meus problemas. Eu sei que eu vou acordar amanhã e o Senhor já vai ter resposta para a minha vida. Tem coisa que Ele já resolveu para mim, porque Ele é o meu Deus e eu dependo dEle. Não adianta nada você plantar a sua semente na terra. Não adianta nada você afofar a sua terra, adubar a sua terra, se você não depender da chuva que vem do alto. Você é abençoado porque Deus faz descer a chuva sobre você e abençoa a sua vida. Nisso você deve se gloriar, de que Deus, Ele te abençoa. Deus está com você, Ele cuida de você. Elias aqui estava tendo uma experiência com Deus, querido. Deus estava dizendo para ele, Elias, você não é um super-herói. Você depende de mim, Elias. Você é um instrumento nas minhas mãos. Eu te dei essa unção, mas eu é que cuido de você. O pão que Deus deu para Elias era um pão sobrenatural. Presta atenção aqui. Você vai ver capítulos antes, Elias tendo outra experiência, sendo sustentado pelo Senhor. A Bíblia fala que ele fugiu para o deserto e Deus o alimentava como? Através de um ribeiro e de corvos que vinham do céu, traziam carne para Elias comer. E Deus disse para ele, você vai para onde eu mando você ir, eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você, o corvo vai te alimentar. Vou trazer a água onde você estiver. Vou usar a viúva para te dar alimento na hora que você precisa. Mas o alimento que Elias recebe aqui, no meio do deserto da sua crise, era um alimento espiritual. Um pão cozido sobre pedras em brasa. Oh Deus! Preparado pelo próprio Deus para fortalecer um filho abatido. Deus, na hora certa, querido, tem um pão cozido em brasa para alimentar você. Ele manda alguém trazer uma botija de água para refrescar a sua alma, para tirar a sua sede. Quantas vezes na sua vida você já viveu essa experiência? De você estar mal, de você estar sem esperança, estar abatido, e Deus usar alguém. O anjo, querido, é alguém. É uma pessoa. Aqui era um anjo, amém. Mas hoje Deus usa outros anjos. Usa pessoas mesmo, de carne e osso. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que Deus quer usar pessoas para levar pão e água para o sedento e para o faminto. Você tem na sua vida pão sobrenatural, você tem na sua vida água do Espírito para saciar alguém. E olha o que fala o texto, que depois que ele comeu 2 vezes, o que aconteceu? Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias, dia e noite. 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Querido, presta atenção. Deus vai fazer de tudo. Deus vai fazer o sobrenatural na sua alma para levar você até o monte dele. Deus quer você na presença dele. Deus sabe que na presença dele tem a tua cura. O pão e a água não são a cura é a presença. A cura é onde Deus está. A cura é onde você vê Deus face a face, onde você conversa, onde você está com Ele em intimidade, onde você pode ouvir a sua voz. Esse pão e essa água era só para levar Elias ao lugar que ele precisava ir, ao encontro do Senhor, mesmo que ele não soubesse disso.
Deixa eu dizer para você, querido, não tem outro lugar para você resolver, para você receber remédio, cura para sua alma aflita, angustiada, se não for na presença do Deus vivo. Se não for na glória do Senhor, a presença da sua glória. Ali não tem palavra, não tem nada que descreva. Deus vai te dar o pão, Deus vai te dar pessoas, Deus vai te motivar, Deus vai te encorajar a você caminhar. Em 40 dias tem a caminhada longa para você ainda. Estou declarando sobre a sua vida nessa noite, tem uma caminhada longa para você caminhar ainda nessa vida, querido. Trata de descansar, trata de se alimentar. O anjo deu comida e água para ele 2 vezes. 2 vezes. Comeu, dormiu. Acordou, comeu de novo. Porque Elias estava fraco. Você está entendendo, querido? O pão é a palavra do Senhor. O pão é a sua verdade, é o alimento que vem do céu. Jesus é o pão que vem do céu para nós, sacia nossa fome. O Espírito de Deus está em você para refrigerar sua alma. Para de acumular suas dores. Se coloca todos os dias, entenda a hora de parar. Entenda a hora de descansar. Deus fala, Deus mostra, Deus avisa. Sabe aquela dor que você sente? Aquela enxaqueca, aquela pressão alta, aquela dor de estômago. As dificuldades você vai percebendo na sua vida. Às vezes o Senhor está te alertando para, descansa. Descansa na minha presença. Descansa em mim. Você vai receber alívio. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Sabe como é que a maioria das vezes é meu momento de intimidade com Deus? Deus me conhece mesmo. Muitas vezes eu chego na presença do Senhor, na minha intimidade, e eu vou falando, né? Tudo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou precisando, como é que está meu coração, como é que está minha vida e tal. E aí eu paro para ouvir o Senhor. O Senhor vai falar comigo. E na maioria das vezes, eu apenas sinto a sua presença. Eu sinto perfeitamente, claramente a sua presença. Me envolvendo, me acalmando, me dando alívio, me dando paz. Muitas vezes não vem a resposta. Muitas vezes não é na intimidade, você vai ouvir a resposta, mas na intimidade você vai receber o que você precisa. Sabe o que eu tenho entendido? O Senhor quer me falar? Aprende apenas a descansar em mim. Para de se preocupar com tantas coisas e apenas usufrui da minha presença. Usufrui do que eu tenho para te dar. Esse momento meu contigo é apenas para a gente ficar bem. É um lugar de descanso. Você está entendendo? Para de querer resposta para tudo. Para de querer que Deus faça amanhã o que você quer. As pessoas estão tão ansiosas, querido, que elas não querem esperar nem um segundo que as coisas aconteçam. Eu estou horrorizada. Sem brincadeira, eu falei ontem com uma pessoa, eu falei, gente, não é possível. O ser humano está tão acelerado. Ele manda mensagem para você no WhatsApp. Se você não responde em 5 segundos, pronto. Você não me responde, você não fala comigo, você não vê minha mensagem, que hora que vem minha resposta? Falei, meu Deus, que loucura é essa que nós estamos vivendo? E é assim que a gente faz com Deus também, querido. Você encaminhou a mensagem lá, apareceu Zuzinho, visualizou, tem que responder na hora. E Deus não é assim. Deus não vai te responder na hora que Ele quer. Ele vai responder na hora que você precisa. Você tem que aprender, eu tenho que aprender a descansar nos braços do Senhor, amém?
Isso é muito importante para a gente sobreviver, querido. Senão a nossa alma vai falir, ela vai sucumbir de tanta ansiedade. Deus está tratando você, viu? Sabe por que Deus não está respondendo muita coisa para você? Porque está tratando você. Está te ensinando a esperar, descansar nele. Vamos finalizar aqui, versículo 9 em diante. Agora é hora da intimidade. Você precisa identificar quais são as suas pressões, as suas crises. Você precisa descansar. Você precisa de alimento espiritual. Você precisa de água. E não pode negar não, tem que receber. Mas você precisa também de intimidade com Deus. E aí, no versículo 9 em diante, a gente vai ver esse diálogo com Elias. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuraram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, do mesmo jeito: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Olha a ladainha aí de novo. Falou a mesma coisa. Disse-lhe o Senhor: vá, volta ao teu caminho. Deus nem responde a Elias, a lamúria de Elias. Ele fala: tá bom, Elias, agora vá e volta para onde você não deveria ter saído. Deus não vai fazer atalho para você e para mim, querido. Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos ensinar. Deus vai nos fortalecer. Mas se for preciso, Ele vai dizer: volta do ponto que você não deveria ter saído. É igualzinho Jonas, né? Jonas não obedeceu a Deus, saiu de Jope, foi parar em Tarso. Aí Deus põe ele lá no estômago da baleia, como o Paulo pregou domingo, e devolve Jonas no mesmo lugar de onde ele não deveria ter saído. E disse: agora você vai para Nínive, para onde eu mandei você ir. Nossa, difícil, hein? Que perda de tempo, né? Preste atenção no que Deus tem para você. Elias conhecia fogo. Elias conhecia o Deus do terremoto. Elias conhecia o Deus da ventania. Mas Elias não conhecia o Deus da brisa suave, que fala nos momentos tranquilos. Elias era profeta do fogo, ele conhecia Deus pelas manifestações grandiosas. Deus queria revelar a Elias um lado que ele não conhecia. Deus está dizendo: Elias, eu falo com você também, no teu silêncio, na tua solidão, nos momentos que você tem que se acalmar. Deixa eu dizer para você, querido, preste atenção. Muitas vezes no terremoto da sua alma, Deus não vai falar com você. A gente precisa aprender a acalmar as nossas emoções
para a gente poder ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo falando conosco. Tem hora que não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta mandar descer fogo do céu. Tem hora que é hora de acalmar, querido, para que Deus possa ministrar nos pontos mais profundos da sua alma. E Elias voltou para o lugar que ele deveria estar. Deus quer que você volte para o lugar que você deveria estar. Tem pessoas que Deus está chamando de volta ao primeiro amor. Deus está chamando pessoas de volta ao lugar da intimidade. Preste atenção, querido. Talvez o motivo de você estar tão angustiado e aflito é porque você está longe. A Bíblia fala que Elias foi para um lugar distante de Deus. Distante de Deus, querido, a gente não consegue nada. Aconteça o que acontecer na sua vida, não saia da presença do Senhor, não saia de perto de Deus, não saia debaixo das suas asas, não importa o que aconteça, debaixo das suas asas você está seguro. Se você sai debaixo das asas, você está vulnerável, você está propenso a receber, acontecer qualquer coisa com você. Se esconda debaixo das asas do Altíssimo. Está sofrendo, está chorando, está com dor, está com vazio, está com angústia, está preocupado, não sabe como vai ser o dia de amanhã, não sabe como é que você vai vencer esse luto, essa dor. Não saia debaixo das asas do Altíssimo, não saia do monte de Deus. É o lugar mais seguro para você ser curado, amém? Eu queria que você, para a gente finalizar, quero te lembrar o que Jesus disse. Finalizar mesmo, Mateus capítulo 6. Mateus 6. Jesus é lindo. Jesus é o nosso refrigério, é a nossa resposta, querido. Olha a resposta de Jesus para você, filho amado de Deus. Mateus 6. Versículo 25, Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar um glória a Deus? Você pode declarar essa verdade nos momentos da sua angústia? O teu Pai Celeste sabe o que você necessita. Ele sabe que você precisa de tudo isso. Ele sabe que você precisa de consolo. Ele sabe que você precisa de relacionamento. Ele sabe que você precisa de roupa, de comida, de casa, de dinheiro. Ele sabe disso, querido. Deixa o Senhor te ensinar a confiar mais nele. A confiança em Deus é cura para a sua alma.